Os Estados Unidos acabam de lançar a maior operação militar deles no Caribe desde 1989. A justificativa oficial? Combater o narcotráfico. Mas, por trás dessa movimentação toda, parece que o fantasma de uma doutrina de 200 anos está mais vivo do que nunca. Vamos entender o que realmente está em jogo. A escala da mobilização, francamente, é impressionante. Pense bem, são 8 navios de guerra, um submarino nuclear de ataque e 4.500 militares, incluindo fuzileiros navais. Para dar suporte, ainda tem caças F-35 e uma frota de drones. É o tipo de força que se usa para enfrentar outro país, não para uma simples patrulha. E é justamente aqui que a história oficial começa a parecer estranha. O alvo de todo esse poder de fogo, segundo Washington, seriam traficantes em lanchas. A desproporção é tão gigantesca que soa quase como uma piada. É como usar um tanque para caçar um rato. Pois é, quando a força é tão desproporcional ao alvo declarado, a mensagem muda. Isso deixa de ser uma operação policial e vira uma demonstração de poder. É um recado bem claro, enviado para toda a região, que Washington há muito tempo considera o seu quintal. E o ponto crucial é este. Embora a bandeira seja a guerra às drogas, o efeito prático é um cerco à Venezuela. Hoje, é o único país na América do Sul cujo governo continua a resistir abertamente à influência e ao poder dos Estados Unidos na região. E isso, para Washington, é um problema. Para a gente entender essa obsessão com a Venezuela, não adianta só olhar para o mapa de hoje. A gente precisa voltar uns 200 anos no tempo para entender uma doutrina que nasceu lá atrás e que molda a política americana até hoje. Essa é a famosa doutrina Monroe. Ela nasceu em 1823 como um escudo. Basicamente um não entrem para as potências europeias. Era uma promessa de proteção. Mas o que começa como um escudo pode, com o tempo, se transformar em uma arma. E que evolução, hein? O escudo defensivo virou o Big Stick de Roosevelt, a justificativa para as intervenções de Reagan na América Central. E hoje? Bom, hoje a doutrina foi modernizada. Onde antes navegavam canhoneiras, hoje sobrevoam drones. Onde se usava a força militar, hoje se aplicam sanções econômicas. A tecnologia mudou, mas a lógica de domínio, essa permanece a mesma. Para justificar uma operação dessa escola nos dias de hoje, é preciso uma narrativa muito poderosa. E a narrativa escolhida por Washington é de que a Venezuela não é um adversário político, mas sim um narco-estado criminoso. Vamos ver se os fatos sustentam essa acusação. A acusação é gravíssima. O governo venezuelano, supostamente liderado por Maduro, controlaria uma rede de tráfico de cocaína chamada Cartel dos Sols. Esse nome é uma referência às insígnias em formato de sol nos uniformes dos generais venezuelanos. Essa narrativa transforma um confronto político em uma cruzada moral e, claro, um país soberano em um alvo legítimo. Agora vamos aos dados da própria ONU. Esse gráfico mostra as principais rotas da cocaína colombiana. E olha só que curioso, a Venezuela mal aparece no mapa. 87% da droga sai pelos portos do Pacífico, na própria Colômbia. Apenas 5% passam pela Venezuela. Os números simplesmente não batem com a narrativa de um narco-estado. E se os dados não fossem suficientes, temos esta avaliação de quem mais entende do assunto. O ex-chefe de controle de drogas da ONU, Pino Arlate, afirma que a cooperação venezuelana no combate ao tráfico tem sido uma das mais consistentes do continente. É o completo oposto da imagem que está sendo vendida. Então, quando a gente coloca lado a lado o quadro, fica bem claro. De um lado, uma narrativa sobre o império do crime. Do outro, dados da ONU e avaliações de especialistas que dizem o contrário. A justificativa para essa imensa operação militar parece desmoronar quando é confrontada com a realidade. Então, se a guerra às drogas não é um motivo real, qual seria? A resposta, como tantas vezes na geopolítica, parece estar enterrada no subsolo. Esse número muda tudo. 303 bilhões. Não são milhões, são bilhões de barris de petróleo. Essas são as reservas comprovadas da Venezuela. São as maiores reservas de petróleo do planeta. Mais do que qualquer país do Oriente Médio. Quase 18% de todo o petróleo conhecido no mundo está lá. E este gráfico coloca isso em perspectiva. A Venezuela está lá no topo, com mais petróleo comprovado que a própria Arábia Saudita e bem mais que o Canadá. É um prêmio energético de proporções globais, bem ali no quintal dos Estados Unidos. Mas tem um detalhe crucial: não é um petróleo fácil de tirar. O óleo pesado venezuelano exige tecnologia extremamente avançada e cara para ser extraído e refinado. Isso cria um ponto de estrangulamento.
Quem controla essa tecnologia e o acesso ao mercado, na prática, controla a torneira do petróleo venezuelano. E isso nos leva à estratégia americana, que parece ser um jogo de paciência e pressão. Passo 1. Sancionar, para paralisar a estatal de petróleo. Passo 2. Asfixiar a economia, cortando a produção drasticamente. E o passo 3, o mais importante, permitir que empresas americanas, como a Chevron, voltem a operar, mas sob licenças especiais e, claro, nos termos de Washington. É uma forma de reconquistar o controle, não com soldados, mas um barril de cada vez. Só que o controle do maior depósito de petróleo do mundo não é apenas sobre energia, é sobre poder. E isso nos leva ao grande tabuleiro de xadrez da geopolítica global. Os objetivos aqui são múltiplos, né? Para o público interno é uma demonstração de força, mas a mensagem principal é para o exterior. É uma reafirmação da doutrina Monroe, um aviso bem claro para rivais como China e Rússia de que a América Latina ainda é vista como esfera de influência dos Estados Unidos. O Caribe, mais uma vez, se torna uma linha de frente na disputa entre as grandes potências. E essa citação resume perfeitamente a estratégia. A guerra às drogas se torna o pretexto ideal. É uma justificativa moralmente aceitável e flexível o suficiente para mascarar objetivos econômicos e geopolíticos que são muito mais complexos. Tão útil hoje quanto foi no passado. O que nos deixa com uma pergunta final, que é inevitável. Num mundo onde novas potências como a China se tornam cada vez mais influentes, inclusive na América Latina, por quanto tempo uma doutrina de 200 anos ainda pode ser imposta pela força? No mundo multipolar, quem, afinal, ainda obedece à doutrina?